Irmãos, antes de ler o texto, eu quero que vocês reflitam em uma pergunta. Reflitam nessa pergunta antes de lermos o texto. Como você lida com os conflitos passados sem deixar que os mesmos possam impedir você de continuar vivendo o presente e planejando o futuro? Como você lida com os conflitos do passado, a ponto de não impedir você de viver o presente, nem a esperança para o futuro? Há muitas pessoas que estão mortas no passado, mortas emocionalmente, mortas nos seus sonhos. Apesar de ser a mesma coisa, não, pessoas que deixaram de sonhar, mas continuam vivendo. Tem motivos, a natureza da vida não permite que ela volte a sonhar, porque ela não vê possibilidade nenhuma. Mas há pessoas que deixaram de sonhar e também são mortas emocionalmente. O tema da nossa mensagem: não deixe o passado parar a sua vida. Fala para o seu irmão, a sua irmã ao lado: não deixe o passado parar a sua vida. Amém? Agora vamos ao texto, Salmo 129. Um salmo que eu tenho pregado nesse tema geral, que é salmo de romagem. Nós vamos ao Salmo 129. Amém? Muitas vezes me angustiaram, desde a minha infância, Israel que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso, minhas costas, lavaram os aradores, neles abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Seja como a erva do telhado, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que há dos feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor será convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Obrigado, Pai querido, pela leitura do texto da Tua palavra. Pai, que a palavra lida possa penetrar na mente e no coração de cada um de nós, a começar pela minha mente, o meu coração. E através do poder da palavra, Senhor Deus, as minhas ações, a partir de agora, possam ser moldadas pela palavra que ora será lida e trazida aos nossos corações. E não somente as minhas ações, mas também, Senhor Deus, a minha forma de pensar, de agir, de decidir, possa ser moldada pela palavra. Também, Senhor Deus, que eu possa viver um novo tempo para o louvor da Tua glória. Pai, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, ao trono do Senhor Jesus de Nazaré. E eu declaro, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que nada vai interferir que esta palavra chegue à mente e ao coração daqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que se encontram aqui, aqueles que estão ouvindo essa mensagem através das redes sociais, aqueles que a ouvirão no futuro, Pai. E o mesmo poder transformador te alcançará as suas vidas. Pai, eu me coloco humildemente nas Tuas mãos. Ajuda-me neste momento. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. O grande tema deste salmo é: do Senhor, os sofrimentos e conflitos passados não nos impede de caminhar o presente, nem de planejar o futuro. Esse salmo está falando exatamente isso, que no Senhor os sofrimentos passados
não nos impede de caminhar no presente e nem de projetar o futuro. Queridos irmãos, há muitas pessoas, conforme havia dito, pararam, já não sente mais alegria de viver. Agora, a grande questão é como lidar com isso. Eu atendo várias pessoas já há muitos anos, e como eu deparo com situações tão simples aos meus olhos, tão simples dentro do contexto da palavra, mas aquela pessoa que está diante de mim não consegue entender a mensagem que tem a palavra, o poder da palavra que vem a transformar a sua vida. E por mais que você compartilhe, fale, ore, ela tem uma grande dificuldade em romper essa barreira. Muitas vezes se demanda vários tempo de atendimento, oração, recados que chegam com frequência e você não desiste daquela vida porque você acredita no poder da palavra que transforma vidas. Irmãos, olhando para o Salmo 139, 129, esse salmo faz parte de um contexto de um compêndio de salmos, são chamados salmos de romagem, que vai de 120 a 134. Fazendo essa introdução, que nós estamos já há algum tempo pregando, toda vez que eu prego na quarta-feira, eu trabalho novamente no salmo de romagem até terminar essa sequência. Por que eu tenho insistido nessa sequência? Porque essa sequência mostra exatamente essa luta presente que temos. O salmo de romagem eram salmos que os palestinos cantavam, aí os israelitas cantavam, em suas festas, onde eles saíam da sua região e iam para Jerusalém. Haviam 3 festas que eles teriam que participar, pelo menos de uma festa, anualmente. Então faziam grandes caravanas para estar em Jerusalém. Alguns moravam próximos, outros moravam muito longe. Então quem morava muito longe era um caminho bem perigoso. Não só o sol escaldante durante o dia, nem o frio difícil de superar durante a noite, mas também havia os assaltos, as questões com as crianças, muitas vezes iam ou não, ou os animais que levavam para o sacrifício. Era um conflito muito grande. Então, esses salmos eram cantados. É uma expressão de adoração, e esse salmo tem mensagens preciosas, porque eles abriam o coração e falavam das suas tristezas, das suas alegrias, das suas decepções, das suas frustrações, dos medos. Elevam meus olhos para o monte dos medos. Agora é interessante, irmãos, por que esse salmo tem uma mensagem tão importante no contexto de hoje? Porque nós também estamos indo para a Nova Jerusalém. Cada um saindo do seu canto, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, indo em direção a Jerusalém. Não a Jerusalém que nós conhecemos, mas a Jerusalém, a Nova Jerusalém, a qual o Senhor já preparou para nós, que a palavra de Deus diz lá em João capítulo 4, eu vou e voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, meus irmãos, esse salmo é para você nessa noite. Só que a pessoa nessa caminhada, nessa busca de ir para Jerusalém, pararam no seu passado, já desistiram até de Deus. Quando o pastor Carlos estava orando a respeito daquelas famílias que um dia já passaram, enquanto ele orava, eu comecei a orar no meu coração, Senhor, germina. Quando eu terminei de germinar, ele falou, Senhor, germina a semente, que a nossa oração é que essa semente volte a germinar, é isso? Para que as pessoas possam lembrar que existe uma Betel. Não só a Betel aqui, mas a Betel, que é a casa do Senhor, existe em vários lugares. E elas precisam, por isso que nós falamos, Senhor, aonde elas estiverem, que essa semente possa germinar e ela possa reviver. Aqueles irmãos, as pessoas que morreram, estão dentro do santuário. Talvez há alguém aqui nessa noite que está lutando com o seu passado, já não acredita mais. Se você está vivendo nesse contexto, você tem a oportunidade de mudar, porque esse salmo nos leva a pensar
que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Queridos irmãos, esse salmo foi escrito por um salmista. O salmista ele não se identifica aqui, porque na realidade ele pode escrever esse salmo olhando para Israel, para a sua nação, como ele pode estar olhando para si mesmo, porque como ele não se identifica como autor do salmo, podemos tentar imaginar o que está acontecendo com ele, o que ele está sofrendo a partir daquilo que ele escreveu. Mas há um entendimento que ele fala sobre a sua vida, ele fala sobre o seu passado de conflito. Mas é interessante que esse salmista, ele olha o seu passado, olha o seu conflito, mas ele consegue ver Deus, ele consegue ver um Deus presente. Então ele não morre no seu passado, mas ele consegue viver o presente e ao mesmo tempo ele pode ter esperança para o futuro. E quando nós pensamos na nação de Israel, não é diferente. Se nós observarmos hoje a nação de Israel, eles só têm uma opção diante de uma guerra: atacar, avançar, crer. Por quê? Porque atrás deles está o mar. Se eles recuarem, serão afogados. Eles só têm uma opção: vencer ou vencer, atacar ou atacar, senão eu vou morrer. Então, quando você não tem mais esperança, você precisa fazer isso. Ou você morre, ou você vive. A questão é você que decide. Então, o povo de Israel, no seu contexto histórico, como também nas situações atuais, observando que sempre eles estão lutando, sempre eles estão buscando vencer. Por quê? Porque eles creem no Deus que lá no passado tornou vitorioso, e mesmo no decorrer da história tem dado a Israel vitória. E diante de tudo isso, queridos irmãos, precisamos pensar também na nossa vida. Por isso, diante do sofrimento do passado, no Senhor há esperança para o futuro. Você crê nisso? Amém? Amém? Então vamos ao texto, e o texto nos mostra exatamente a situação. A primeira coisa é sair do passado e viver o presente e observar o futuro. Precisamos tomar, o primeiro posicionamento é olhar para o passado. Olhar para o passado e ver a real situação que você se encontra. Porque olhar para o passado e começar a massagear o passado, tadinho de mim, coitadinho de mim, entrar novo comiseração, eu queria uma palavra, autodestruição, comiseração, autodestruição, a questão da auto-pena, tadinho de mim, estou com pena de mim, eu sofro tanto. Não, quando você olha para o passado e toma essa atitude, você continua no passado. Mas o salmista olha para o passado e vê sua vida de sofrimento. Olha o que ele diz, verso 1: quantas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Irmãos, Israel, ele diga, desde a minha mocidade me angustiaram. A palavra minha mocidade, é interessante essa palavra no hebraico, no original. Significa juventude ou início da vida. Significa que ele está olhando para o fato de estar ainda na sua juventude, no tempo que ele nasceu, ou ele está olhando uma fase da sua vida. Há muitas pessoas que estão presas ainda no tempo que nasceu, no sofrimento, lá no início da sua vida. Outras pessoas estão presas em outra fase. E queridos irmãos, é interessante que a palavra me angustiaram é sofrer angústia, especialmente no trato do parto. No original, essa palavra é essa angústia no trato do parto, no momento do parto, que pode nos dar entendimento que esse sofrimento foi desde o início da vida. E quando nós olhamos, por exemplo, o contexto de Moisés, quando Moisés nasceu, lá no capítulo 1 de Êxodo, a partir do verso 15 e 16, havia um decreto de morte para Moisés. Ele estava ainda no ventre da sua mãe, possivelmente, ou estava no planejamento da sua mãe, mas havia um decreto de morte para ele. Porque o faraó falou: o menino que nascer será morto. E o texto diz então que quando ele nasceu,
Ela procurou escondê-lo, mas não foi possível, porque havia um decreto de morte. E quando nós pensamos no contexto de Israel, Oséias capítulo 11, verso 1 diz que quando eu era menino amei e chamei o meu filho. Então nós podemos ver aqui em Oséias, Deus também mostrando Israel, dentro do momento de início da sua geração como nação, também sofrendo grandemente. Mas eu não quero entrar muito na questão do povo de Israel, eu quero pensar no salmista. Então o salmista ele está dizendo assim: olha, eu sofro desde que eu nasci. Desde que eu nasci eu estou sofrendo. Porque pensando na vida de Moisés, pensando nisso, queridos irmãos, como você tem convivido com isso? Alguém nessa noite tem marcas do passado que está impedindo de voltar a viver? Agora é interessante, irmãos, que o sofrimento do salmista é tão grande que ele repete 2 vezes. Olha o verso 1: muitas vezes me angustiaram desde a mocidade. Verso 2: desde a mocidade me angustiaram. Ele apenas faz uma troca de palavras, mostrando a intensidade da dor. E aquilo marcou a vida deste homem. Agora, queridos irmãos, ele comparou então o seu sofrimento. De que forma? Ele continua ainda. Como é que ele compara o seu sofrimento? Olha o verso 3. Suas aflições não somente ocorrem no início da sua vida, mas ele nos mostra que ele continua sofrendo no caminhar da sua vida. Olha o verso 3. Sobre o meu dorso lavrar os aradores, neles abriram longos sulcos. Aqui ele está comparando o sofrimento dele àquela terra que tem que ser arada. E quando você vai preparar uma terra, arar uma terra, não é tão simples. Hoje, com certeza, as máquinas fazem isso com muita tranquilidade. Mas naquele período, não, além de limpar, tirar toda a pedra, havia necessidade de empurrar. Os animais faziam isso, mas o homem muitas vezes fez para que pudesse arar, tirar toda a raiz, todas as ervas daninhas. Então ele está dizendo assim: as minhas costas, o meu sofrimento é tão grande, é como se alguém estivesse arando um campo. Já encarou um arame farpado? Se cortou com arame farpado? É uma coisa difícil até de se curar, né? E queridos irmãos, é interessante que, fazendo um paralelo com Israel, Isaías 50, verso 1 diz: ofereci as costas e me feri. Então ele comparou o seu sofrimento como alguém estava preparando. Mas é interessante, irmãos, que esse sofrimento dele não para. Ele sofre desde pequeno. Ele compara o sofrimento dele como alguém está arando um terreno. Mas ele, verso 4, ele fala assim: outro agravante do seu sofrimento, ele diz: estava preso com corda, porque o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ele está dizendo assim, que o Senhor cortou a corda. Então significa que ele estava preso com corda. O verso 4. Agora, o que me chama a atenção é a palavra corda, lá no original. Aqui são guilhões. Sabe o que é guilhões? Guilhões são algemas que prendem os pés, o tornozelo. E os guilhões, ele te favorece a andar um pouquinho. Você não está literalmente preso. Você não está literalmente amordaçado, preso a uma corda, não. Os guilhões, você anda assim, ó. Já viu aqueles presos? A ideia corda aqui no original é exatamente isso. São algemas usadas no tornozelo como uma pessoa para impedir andar, e anda apenas com passos com restrições, e impede e evita correr, e a resistência física efetiva. Queridos irmãos, isso mostra que ele não está paralisado totalmente, mas que ele está impedido de correr, de caminhar. Sabe o que eu vejo, olhando no texto? Há pessoas que estão assim. Olha o seu passado, olha o sofrimento, se coloca numa posição difícil, se sente como suas costas estão sendo
destruir alguém apunhalando pelas costas, e ao mesmo tempo estão assim, ó. Já viu aquela pessoa que está sem vida? Está tudo ruim. Literalmente ela não está presa, mas as suas emoções estão presas. Por isso que o salmista diz aqui, como corda. De que forma podemos aplicar na nossa vida isso, meus irmãos? Porque assim como os israelitas, naquele contexto, faziam suas viagens até Jerusalém e sofriam todo tipo de adversidade, não é diferente com nós. E nesta caminhada precisamos enfrentar vários conflitos. Talvez você nunca desistiu de Jesus, porque você pensa como discípulo: Senhor, para onde iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém? Mas talvez você já desistiu muitas vezes de estar na presença de Jesus, principalmente no contexto da igreja. Talvez você já não tenha essa alegria. Muitas vezes estamos como algemados, com dificuldade de caminhar. Já viu aquela pessoa que não consegue correr mais? Ficou desanimada, deprimida. Essa semana eu recebi um áudio de uma pessoa que me enviou tentando ajudar outra pessoa. Eu falei: traga no gabinete, venha com ele. Porque, irmãos, é muito difícil. Como é triste ver isso. Talvez seja um problema do passado, da infância, que deixaram de, nos seus olhos, achasse que aos seus olhos eram incuráveis. Mas diante de dias, diante do sofrimento, irmãos, há esperança. Fala para o seu irmão assim: não importa como você esteja, há esperança. Irmãos, quando começa essa esperança? Olhando para o texto, como essa esperança ela pode brotar, de tal forma que eu possa novamente nesse texto poder abrir os meus olhos diante daquilo que está colocado. Olha a conjunção que é colocada no texto: todavia. Todavia é uma conjunção coordenativa, cuja função é introduzir uma oposição naquilo que estava antes. Ou seja, quando o salmista diz todavia, ele está dizendo assim: há esperança. Há esperança para você. Meu irmão, eu estou assim: todavia. A palavra todavia aqui, irmãos, faz uma diferença, porque ela abre uma porta de esperança. O salmista sabe da sua aflição, ele reconhece o seu sofrimento, mas ele, olha o verso 2, ele já diz: não prevaleceram contra mim. Ele afirma, ele apresenta o sofrimento, mas ele diz no verso 2: não prevaleceram contra mim. Irmãos, eu tenho que olhar para o passado, ser real na situação que eu vivi, mas eu tenho que olhar para o meu Senhor, porque eles não prevaleceram contra mim. Ainda há esperança para aqueles que creem no Senhor. Amém. Você crê nisso? Amém. E queridos irmãos, que a palavra não prevaleceram no hebraico significa não eram capazes, não tinham poder, não podiam suportar. E onde ouvimos isso? Na palavra de Deus. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Irmãos, as pessoas não têm poder de destruir a sua vida. Olha o que diz o texto: não prevaleceram, ou seja, não tiveram capacidade, não tiveram poder, não puderam suportar, porque todavia eles não prevaleceram. Você crê nisso? Amém. Agora, qual o segredo deles, irmãos? Não é somente todavia. Qual o segredo? Olha o verso 4. Mas o Senhor é justo. Há duas palavras fundamentais. Primeiro, o Senhor. Quem é esse Senhor? O Senhor é Yahvé. É o mesmo Senhor que apresentou a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, verso 15 e 16. Eu sou. Irmãos, aqui é tão maravilhoso, porque nós vemos aqui na pessoa de Moisés a forma que Deus vem a nós. Moisés ali podemos pensar que era o início deste povo, um povo que estava vivendo um grande sofrimento. Talvez o salmista nesse momento ele fala: e o Senhor,
Não Jeová Jireh que vai providenciar, mas Jeová, aliás, Yahvé. Queridos irmãos, eu sou o que sou. Eu sou. Sabe, queridos irmãos, quando nós pensamos no momento de tristeza, olhando para o passado, nós precisamos voltar a olhar para o Senhor. Como Deus te vê? Como Deus te vê? Deuteronômio capítulo 32, verso 10 diz que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. O Salmo 139 diz que Deus nos conhece em toda a nossa fase. A grande questão é como você se vê. Quem é você? Olhar para o passado e poder entender que é preciso voltar a viver, é preciso compreender quem eu sou em Cristo. A minha identidade restaurada no Senhor. Eu estou atendendo um casal e eu tenho orado por eles, porque eles precisam ter a sua identidade restaurada. Eu já estou planejando, então o primeiro curso que ele vai fazer vai ser Homem ao Máximo. E se você não fez Homem ao Máximo, faça, porque a sua identidade será restaurada. O pastor Carlos está aqui, então, pastor, se tiver alguém, então procure, se você quiser fazer, encontre esse jovem pastor aqui, pastor do jovem, né, pastor? É sério. Então, para fazer o meu máximo, irmãos, é a identidade restaurada. Irmãos, a alegria do Senhor sobre a nossa vida não faz superar a dificuldade do tempo presente. Eu sou do Senhor. Ainda que meu corpo exterior continue se deteriorando, não tem como parar o processo, o meu interior se renova a cada dia na presença do Senhor. Eu sou. Por isso o Salmo 30, verso 5 diz que porque a sua ira dura por um momento, em o seu favor está na vida, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto muito desse texto, principalmente na parte final, que mostra realmente a realidade que somos em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Agora, queridos irmãos, preste bem atenção que a segunda palavra é muito importante como a primeira. Ele fala assim: o meu Senhor é justo. Aqui nós vamos entender a justiça no contexto bíblico, pensando na teologia bíblica. Justo é aquele que está certo. E, queridos irmãos, a justiça é um atributo de Deus. É uma das suas características próprias. É a qualidade fundamental da natureza de Deus. Agora, como a justiça de Deus se manifesta? Na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Olha Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeus, também grego. Porque nele se descobre o quê? A justiça de Deus. De fé em fé está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, por que quando eu falei para você que a segunda palavra é tão importante quanto a primeira? Porque a segunda palavra aponta para quem? Para Jesus. Não é isso? É para Jesus. Olha o que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus. Queridos irmãos, justiça é vista ao longo das Escrituras se cumprindo na morte e na ressurreição de Jesus. Hoje, pela palavra de Deus, desfrutamos do padrão de justiça que precisa ser cumprido por todas as pessoas. Então, eu entendo aqui, queridos irmãos, que a minha transformação, saindo do estado de morte, saindo do estado de falência, olhando para o passado, eu passo a viver uma nova vida. Quando eu estou diante de Deus, estou diante da palavra de Deus, que se cumpre na pessoa de Jesus. Aí você vai compreender o texto lá em Hebreus,
Salmo, antes de entrar mais à frente, olha o texto de Salmo. Salmo 119, 140, 144, tem o contexto da justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado. Como estava o salmista? Desde a minha infância sou afligido, não é isso? Então é como se o Salmo 119 está mostrando o contexto desse salmista. Porém, olha a conjunção novamente. Não esqueço dos teus mandamentos. Ou seja, porém, eu estou diante da tua palavra. Continuando o texto, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Agora, olha só que coisa linda, parece que é o mesmo salmista que está escrevendo: aflições e angústias se apoderaram de mim, contudo, novamente a conjunção, os teus mandamentos são o meu prazer. Está entendendo, queridos irmãos? Sair do estado de destruição para um novo estado de alegria, de esperança quanto ao presente e futuro, está na presença de Yahvé, a partir da justiça que vem de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O salmista tem plena consciência que pela palavra de Deus viverá um novo tempo. Por isso ele afirma: cortou a corda dos ímpios. Ou seja, e a palavra separar, cortar aqui no hebraico significa separar em dois, cortar em dois. E é interessante aqui, irmãos, que ele está separando aqui? O que ele acredita que pelo poder da presença de Deus e pelo poder da palavra de Deus vai ser separado em dois? O que ele está separando em dois? O passado para o presente e um futuro de esperança. Ele está dizendo o seguinte: olha, cortou a corda dos ímpios. Ou seja, Deus, mesmo diante das minhas aflições, eu na presença de Deus, compreendendo e vivendo a palavra de Deus, eu vou deixar o meu passado no passado e vou viver um novo tempo na presença do Senhor. O que Jeremias falou diante de grandes aflições? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mesmo que no contexto de luta, de destruição, de aprisionamento, que o povo estava sendo levado para a Babilônia, Jeremias, um grupo de pessoas que queriam voltar para o Egito, Jeremias conseguia na cabeça dele dizendo: apesar de eu estar vivendo esse conflito, eu estou bem com o meu Senhor, porque o Senhor separou o meu passado de tristeza, porque eu compreendo que o meu passado está na mão do Senhor, as lutas e dificuldades, e eu vou viver o presente e ter esperança no futuro. Querido, como precisamos fazer isso, irmãos? Irmãos, para permitir. Agora, como entendemos na palavra de Deus isso? Para podermos entender. Olha o que Hebreus capítulo 4, verso 12 diz. Aí nós vamos compreender esse texto de maneira mais clara, olhando esse contexto do Salmo 129. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada de duas gumes, e penetra até a divisão da alma, junta, medula, abre para discernir pensamentos e intenções do coração. Aí você vai compreender que somente pela palavra de Deus as enfermidades na alma, nas emoções, só serão curadas pela palavra de Deus. Louva a Deus pelos psicólogos, pelos psiquiatras que precisam estar presentes para ajustar exatamente, seja na parte do comportamento, seja na parte hormonal e outra necessidade. Louva a Deus pela vida deles. Entretanto, quando nós aplicamos como servo de Deus a palavra no nosso conflito, na nossa luta, há poder de Deus para nos mudar. E há poder de Deus também para nos mostrar que precisamos também recorrer aos médicos, porque Deus assim
ser instituído, mas é a palavra de Deus. Eu creio, queridos irmãos, no poder da palavra de Deus. Todo o meu tempo eu tenho atuado como conselheiro bíblico. Eu creio que somente a palavra de Deus tem poder. Entretanto, sem desprezar nenhum outro profissional, que somos parceiros nessa caminhada. Eu sempre falo que as coisas de Deus espirituais, somente a palavra de Deus pode nos conduzir. Amém. E queridos irmãos, então, pela palavra de Deus, nós somos curados. Pela palavra de Deus, nós somos libertos. Pela palavra de Deus, nós somos purificados. Pela palavra de Deus, nós somos ressuscitados. Não importa como esteja nosso interior, nosso coração, não importa como esteja nosso exterior, seja no ponto de vista familiar e qualquer outro, pela palavra de Deus nós somos restaurados. Pela palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, os cegos foram curados, paralíticos passaram a andar, leprosos foram purificados e vidas foram transformadas. Hoje, você precisa crer no poder da palavra de Deus, ou viver os versículos seguintes. Irmãos, olha os versos 5 e 8. O verso 5 e 8 é uma pessoa que ficou no passado. O verso 5 e 8 eu entendo como uma pessoa que continuou vivendo as vitórias do passado. É o que nós chamamos de saudosismo. Quem gosta de história da igreja, principalmente se pegar as histórias, as igrejas em contexto europeu e tantos outros, no Brasil também já não é diferente, eram histórias que tinham passados brilhantes, maravilhosos, de grandes avivamentos. E hoje alguns foram transformados em bibliotecas, outros em clubes, bares. Por quê? Só ficou no passado. E queridos irmãos, se você quer continuar vivendo no passado, olha os versos 5 a 8. Sejam envergonhados e repelidos. Envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Irmãos, Sião aqui representa, Sião é uma localização ao sudeste de Jerusalém, e era um lugar muito fortalecido. O jebusita que morava nesse local, e Davi, de maneira estratégica, na direção de Deus, conquistou Sião, e ali tornou-se conhecido como a cidade de Davi. Mas nós entendemos também que aqui designa a terra prometida, o próprio Israel, Jerusalém, aliás. Então, olhando para o texto, fazendo uma aplicação, o texto diz assim: serão envergonhados e repelidos os que aborrecem a Sião, que aborrecem a Jerusalém. E Jerusalém representa o quê? A presença de Deus. Estou fazendo uma aplicação, não forçando o texto, mas dando clareza ao texto. Eu vou entender que aqueles que se afastam de Yahvé, aqueles que se afastam de Deus, aqueles que se afastam da palavra de Deus, o que vai acontecer? Continuarão no passado. E como eles serão lembrados? Como casa abandonada. Olha os versos 6 e 7. Olha só o verso: sejam como a erva dos telhados. Quem já viu aquele telhado cheio de ervas? Eu, quando vou para o ano, tenho consulta, tinha um telhado, tinha uma casinha lá que começou a nascer um montão de plantinha em cima. Aí, às vezes, quando eu passava lá e percebi que já estava ficando seco. Agora já retiraram. Irmãos, ele está dizendo o seguinte: seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Aquelas pessoas que querem viver o passado, morrer no passado, esquecer a palavra, esquecer a Deus, são como ervas que não florescem. Não florescem. E o rendimento não é nada. Olha só o verso 7 mostrando que o rendimento é pequeno, com o qual não enche a mão do ceifeiro. Quem vai ceifar que é o quê? As mãos o quê? Cheias. Não dá nem para encher a mão. Tadinho de mim, coitadinho de mim, eu não sou nada. Pelo passado abandonou Deus, abandonou a sua palavra, está vivendo. Olha o que diz: nem os braços que atam os feixes. Quando você vê a colheita de trigo, vão formando aqueles feixes, e as pessoas vão, quanto mais feixes, mais produtividade houve na sua plantação. O texto está dizendo que aqueles que abandonam o Senhor,
lugar. E é interessante, irmãos, quem passa, olha só que coisa tremenda, testemunho tão ruim. Quem passa, olha só, e também os que passam não dizem. O que eles não dizem? A bênção do Senhor seja convosco. Olha, como é que você está? Parece que você não tem nem a bênção do Senhor. Quem passa a bênção do Senhor seja, não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Nós hoje abençoaremos em nome do Senhor. Por quê? Porque essa pessoa já não acredita mais, ela não está mais no contexto, tão longe, ela já não consegue conviver dessa bênção que nós nos distribuímos cada um. Queridos irmãos, como lidar com os conflitos do passado, sem deixar que ele nos impeça de viver o presente e ter esperança no futuro? Primeiro, olhe para o teu passado. Não pare no passado. Olhe a Constituição para conhecer a realidade que você se encontrava. Agora, olhe para o Senhor e a fé. Eu sou o Todo-Poderoso. Olhe para a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo pela palavra de Deus. E passa a viver um tempo novo para a glória de Deus. Porque senão você será como uma casa velha, jogada aos campos, e não ouvirá mais que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, e não ouvirá mais que nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Não que não há desejo, é que você já não procura mais. Como você está vivendo neste momento? Será que alguém, eu queria que você agora fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Mas eu queria que você tomasse uma decisão muito importante. Será que há alguém aqui nesta noite que está presa no passado, está preso no passado e quer começar algo novo de novo? Que tem reconhecido que o passado tem o tornado algo desprezível, como uma casa abandonada, que já não consegue produzir, já não consegue viver, e são como que presos, não conseguem andar. Nós estamos diante da presença do Senhor aqui como igreja. Há um poder de Deus sobre este lugar. Eu quero desafiar você, se você se sente assim, mas gostaria de neste momento receber uma oração do Senhor. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha agora. Não olha para ninguém, nem à direita nem à esquerda. É você e Deus. Você está olhando para o seu passado e dizendo: eu quero algo novo de novo. Se você está vivendo assim, eu quero convidar você a ver. Eu não vou insistir, até porque não cabe uma insistência. Cabe porque é pelo poder de Deus. Mas você tem consciência de desejar isso. Quer você neste momento recomeçar? Vem aqui na frente. Vem aqui, meu irmão. Pastor Lucas, eu quero que o irmão esteja orando pela irmã. Pastor Lucas, unge a irmã. Dá uma palavra de cura sobre a vida dela. Cura. Irmãos, há mais alguém? Há mais alguém que precisa? Deus trouxe você aqui apenas para participar do Deus trouxe aqui que quer algo novo de novo. Alguém que precisa de algo do Senhor. Amém. Vamos estar orando. Pai querido, eu quero glorificar e exaltar o teu nome. Pai, que alegria saber, Pai, que o passado não determina a nossa vida. Que o sofrimento presente não determinam a nossa vida. Que as aflições do tempo presente não são comparar com a glória que em Cristo vai ser revelada. Pai querido, glorifique o Senhor, digno ao Senhor de toda a honra, de todo louvor. Pai, obrigado porque na pessoa de Jesus Cristo, onde, Senhor Deus, podemos entender de maneira clara a justiça
justiça de Deus, pelo poder da palavra do Senhor, nós somos restaurados para a glória do Senhor. Pai, eu peço ao Senhor agora, Pai, a tua filha está aqui à frente, já recebendo dos teus servos uma direção específica através da oração. E eu sei que ela viverá um tempo. Mas talvez, Senhor Deus, há pessoas que estão sentadas, que não tiveram esse momento de estar aqui. Senhor, visite ainda esta noite. Coloca a tua mão de poder, faça refletir naquilo que ouviram. Faça, Senhor Deus, que eles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo poder do Espírito Santo. Faça, Senhor Deus, que eles possam desejar viver um tempo novo. Pai, há muitos que estão cansados de viver no passado. Pai, que possa viver um tempo novo para a glória de Deus. E eu declaro a vitória do Senhor Jesus sobre a vida deles. Eu cancelo no mundo espiritual todo espírito de autocomiseração, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de falência, e declaro a vitória do Senhor Jesus sobre a vida da igreja. Pai, eu creio que viveremos um tempo novo para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.